como escolher 83 farad, que é os supercapacitores calculado no Brasil, e bateria errado para o seu inversor. Então, eu tenho que apresentar os erros que é para você corrigir, certo? Não adianta eu estar apresentando como calcular. Essas aulas eu já passei, já ensinei como calcular supercapacitores para baterias. Então hoje eu estou mostrando só os erros que é para vocês ir corrigindo, certo? Entendeu? Então, quais são os dois erros que existem no sistema solar para inversores hoje? A bateria e supercapacitores, certo? Como escolher 83 farad e bateria errado, preste bem atenção, errado para o seu inversor. No Brasil, eles escolhem, você pode assistir em todos os vídeos no Brasil, em escolas, curso de energia solar. Brasil, escolha a bateria 150. Então, você escolhe a bateria de 150 para o inversor de 3, certo? Tudo bem? Errado. Você escolhe supercapacitor de 83 farad para uma bateria de 150. Errado. Então, se nós temos, eu não, vocês compram inversores na China barato, que esses inversores são baratos, que não me interessa o preço, isso é barato mesmo. Então aqui nós temos uma potência. Então o fabricante dita que você nunca pode usar essa potência. Vocês chamam isso aqui potência de pico. Não existe potência de pico, não existe corrente de pico. Então nos nomes científicos é outros nomes, não existe esse negócio de pico, potência de pico, corrente de pico, não existe isso. Existem as fórmulas matemáticas científicas que diz o que é uma potência, uma corrente máxima absoluta, uma corrente de partida relação kVA/CV. Então esses nomes, esses jargões, você chama jargões, esses jargões que existem no Brasil, não existe no sistema de física, ciências, não existe esses nomes que vocês chamam, certo? Então, se você utiliza um inversor de 3 e utiliza uma bateria de 150, o que vai acontecer? Aí, ó, você aplica um capacitor, supercapacitor de 83, vamos calcular a potência aqui, ó. Eu vou calcular a potência, preste bem atenção que vai acontecer com uma corrente máxima absoluta. Então você multiplica aqui a fórmula matemática para se calcular a potência de um supercapacitor. Muitas pessoas assistem o vídeo, você apresenta um vídeo, certo? Você que é professor, você que é instalador, apresenta vídeo mostrando como é que funciona banco de capacitores, supercapacitores. Os internautas perguntam qual é a corrente de partida que esses supercapacitores podem fornecer. Ele não sabe nem fazer pergunta. E você não sabe qual é uma corrente absoluta de um capacitor. Você não sabe. Você olha para farad, mas você esquece da corrente máxima absoluta, que é um referencial da potência máxima de descarga e corrente máxima de descarga, certo? Então, se você multiplicar 83 farad por 12 ao quadrado, digamos, você está usando, no Brasil eles usam muito 12 volts, por isso eu coloquei aqui, ó, 12, máfia dos 12. Por que eles usam 12? Que é barato. Se você compra hoje inversora de 12 volts e bateria de 12 é barato, porque você só vai usar uma bateria mesmo, certo? Então 12 volts ao quadrado dividido por 2 dá 5.976 watts. Isso aqui é a potência máxima que esse supercapacitor pode armazenar e fornecer instantaneamente, certo? Ele pode fornecer essa potência instantaneamente. Isso significa que o supercapacitor nunca pode ser sobrecarregado, entendeu? As baterias podem ser sobrecarregadas, jamais um supercapacitor ele é sobrecarregado, porque ele está com a potência muito maior do que esse inversor. Porque se esse inversor ele é 3, preste bem atenção, você só pode usar 1500. Você pegar 5.970, que é a potência de descarga desse supercapacitor, se você dividir por 1500,
Olha a potência gigante desse supercapacitor. 3,98, 4 vezes a potência de um inversor. Esse capacitor, supercapacitor de 83 farad. Isso aí é só a potência superior à potência de um inversor. Aprendeu até aí? Agora vamos calcular a corrente máxima absoluta. Então você pesquise na internet o que significa essa palavra absoluta em ciências, física. Não confunda aquele absoluto. E falava muito isso, era o cientista Einstein. Absoluto, é relativo. Então isso aqui está em ciências. Então você procura o conceito em ciência que significa essa palavra absoluta. Corrente máxima absoluta. Vocês chamam a corrente de pico. Não existe corrente de pico. Não existe corrente de pico. Existe corrente máxima absoluta. Existe corrente de partida. Não existe corrente de pico. Eu vou achar essa corrente máxima absoluta. Aí se eu dividir 5.976 por 12, dá 249 amperes. Preste bem atenção que vai acontecer que você calculou o supercapacitor errado para uma bateria de 150 ampere-hora. Certo? Porque você usa a bateria de 150 porque é barato. Você usa o inversor de 3, 12 porque é barato. E além do mais, você usa o supercapacitor errado. Porque se você tem uma potência, existe a corrente máxima absoluta, como eu acabei de demonstrar aqui, que de quem é essa corrente? Do supercapacitor. Existem as correntes de partida na saída do inversor. E que a resposta é na bateria, que é muito maior. Certo? Preste bem atenção. Se você tem você só pode usar 50% da potência desse inversor. Certo? Esses inversores foram projetados na China. Certo? Então você pega 1.500 dividido por 12 vai dar 125. Então, existe aquela, vocês chamam corrente de pico, não é corrente de pico, aquela relação kVA-CV, potência aparente, kVA-CV também, ela faz parte na entrada do inversor, porque você tá ligando os seus aparelhos na saída do inversor. Então é resposta nas baterias e resposta pela fonte. Então aí deu 125. Existe as correntes de partida, existe a corrente máxima absoluta. Se eu multiplicar isso aqui por 3, olha só o que vai acontecer. Está 375, então ultrapassou 249. Isso significa que o capacitor, como ele não pode ser sobrecarregado, ele vai ceder esse restante, que é menos 249, vai sobrar para a sua bateria. Olha aí o risco. Esse restante quem vai fornecer é a sua bateria. Aí você vai o que? Matar a sua bateria. Certo? Viu como você calculou o capacitor errado? Então isso aqui é calculado nas universidades do Brasil. Todas as universidades do Brasil, Senai, escolas técnicas. Aí está repleto de vídeo no YouTube com capacitores de 83 farad. Porque se você pegar, são 6 células para 12 volts, eles compram esse supercapacitor de 500, você tem que dividir por 6 células em série, dá 83. Então você calculou errado para uma bateria de 150. Então aí já mostrei o erro do Brasil geral, isso é geral, porque o Brasil tem a pior educação do mundo. Tem o pior curso de engenharia do mundo, tem o pior curso técnico do mundo, e tem o pior ensino fundamental do mundo, e tem o pior Enem do mundo. Olha aqui outro problema. Você compra um inversor na China, lá está escrito, isso aqui eu peguei lá, que é para todos os compradores ler, e você compra esse inversor de 3 e o fabricante manda você escolher uma bateria de 50. Já pensou você usando esse supercapacitor nessa bateria de 50, cara? Já pensou?
E tu vai sobrecarregar esse supercapacitor porque essa bateria não vai dar conta dessa corrente de partida. Aí, ó, o fabricante da China descreveu isso aqui, ó. Exemplo: bateria de 12 volts, 50 ampere com lâmpada de 226. Tempo. Olha isso aqui, autonomia. Esse cálculo aqui tá errado. 12 por 50, 0,8. Que é isso, cara? Como é que tu vai descarregar uma bateria, 80% a bateria de ácido chumbo, com 0,9 dividido por 100, 4,32 horas? 0,8 é o coeficiente de descarga. Quem já viu isso, pessoal? 0,9 é a eficiência da conversão de vergonha mundial, ó. Olha só o que eu botei aqui embaixo, ó. Nem serve para alimentar a lâmpada em 2 horas. Como é que você coloca aqui 4 horas para alimentar uma lâmpada de 100 watts, uma bateria de 50? Então a resposta está aqui errada, porque você errou. Você que é da China, indústria da China, você que é o industrial da China que está fabricando esses inversores e recomendando essas baterias, nem serve para alimentar a lâmpada de 2 horas. Nem serve para alimentar uma lâmpada em 2 horas. Isso é uma vergonha, pessoal. Então, existem erros, vem da própria indústria da China, da Europa, Austrália, China, Estados Unidos, Japão, Coreia. Vem muitos erros. A Austrália não gosta dos meus comentários. Os engenheiros da Austrália não gostam dos meus comentários. Nenhum engenheiro da Austrália gosta dos meus comentários. Nenhum engenheiro do Brasil gosta dos meus comentários. Por quê? Porque eu apresento seus erros. Eu estudo 24 horas. Você não estuda livros. Você estuda pesquisas. Eu não estudo pesquisas. Eu estudo os livros científicos. Certo? Olha aqui. Quando você for comprar supercapacitores para instalar em bateria, você tem que procurar ler as especificações, porque aqui, ó, são supercapacitor de 3.000, mas são 6 células. Isso aqui, como o cálculo do Brasil está errado, são 6 células. O Brasil usa, olha aqui, ó, aqui o fabricante do próprio supercapacitor, ele está indicando 500 farads. Mas no Brasil, que eles não estudam, eles estão aplicando 83. Está aqui, ó. Como milhões de brasileiros não estudam, são preguiçosos, não gostam de ler livros, gostam de celular. Milhões de brasileiros preguiçosos, não estudam, ele aplica 83 farads para a bateria de 650. Mas aqui o fabricante está certo. O fabricante está aplicando 500 farads. Porque se você pegar 3.000, são 6 células em série. Então, você vai pegar 3.000 farads dividido por 6 células, só pode ser 500 farads. Está aqui que o fabricante colocou aqui, ó. Aqui a corrente máxima absoluta é 1.900 contra o do Brasil aqui absoluto, que é de 249. Nunca você pode sobrecarregar um supercapacitor. Nunca você pode sobrecarregar um supercapacitor. Por quê? Porque sua bateria vai responder por isso. Sua bateria vai detonar, vai morrer antes da data. Certo? Por que bateria no Brasil só dura 2 anos? Quem não sabe calcular supercapacitor, eu passei um monte de cálculo supercapacitor que faz 8 anos. Eles não assistem, eles gostam de assistir vídeo babaca. Como é que liga supercapacitor, como é que liga painel solar, como é que liga inversor. Eles não sabem fazer cálculos matemáticos. Olha aqui, a corrente máxima absoluta deste supercapacitor de 500, ela é 1.900. Como é que você vai encontrar essas grandezas? Não é que você vai ler, você tem que calcular todas essas grandezas aqui, para você entender como é que funciona o supercapacitor. Como foi que ele achou esse 1.900?
É só você calcular. Isso aqui é a corrente máxima absoluta. Que vocês que instalam supercapacitor no Brasil não sabem como é uma corrente máxima absoluta de um supercapacitor. Você não sabe. Isso aqui é a carga máxima, a corrente máxima absoluta que ele pode fornecer instantaneamente. Instantaneamente. Se caso precise. Porque se você pegar 500 watts, e atenção, o fabricante que está dizendo que é 16. Tem muita gente que acha, porque esse supercapacitor tem 16 volts, ele acha que vai prejudicar o inversor dele de 12. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é a tensão máxima que ele pode suportar. Tem nada a ver com o seu inversor, porque é 12, esses 16, tem nada a ver com o seu inversor. Tem a ver com o supercapacitor. Isso aí é a tensão máxima que ele pode suportar. Então, se eu multiplicar por 16 ao quadrado, me achar a potência, que é igual a dividido por 2, isso aqui, isso aí é a potência máxima desse supercapacitor que ele pode fornecer. Gigante, gigante, gigante. Por isso que um supercapacitor, ele nunca pode ser sobrecarregado. Nunca, jamais. Um supercapacitor pode ser sobrecarregado porque ele tem uma potência enorme, 64.000, certo? Porque se eu dividir isso aqui por 12, a corrente é altíssima. Se eu multiplicar isso aqui por 0,5, ó, preste bem atenção, 500 multiplicado por 16 ao quadrado, dividido por quanto? Por 2, dividido por 12, multiplicado por 0,5. Você acha que isso aqui está certo? Você acha que está certo? São 500 farads. Preste bem atenção na fórmula matemática. Ó. 500 farads, eu vou calcular o que? Potência Joule. 500 multiplicado. O fabricante diz que é 16. 16, 17. É 17 absoluto. 16 é o FK dele. A máxima que ele pode, a absoluta máxima. Isso aqui é a média, 16, aí vai para a tensão nominal, que é 12 do inversor. Então fica entre esses, são os referenciais, que é 17, 16 e 12. Então o absoluto é 17, 16 é um referencial e o 12 é um nominal. Então, vamos pegar um referencial aí de 16. Pode ser 16, eu posso pegar até o 12, se eu quiser. Vamos pegar o 12, para não haver confusão. Então, existe o 17 volt absoluto, né? Existe o 16 volt referencial, existe o 12 volt na entrada do inversor nominal. Então, vamos considerar o 12 nominal, para não haver confusão, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir isso aqui por 2. Então, ele pode fornecer essa potência aqui, ó. Certo? 36.000. Vamos dividir isso aqui por 12. Foi o que que vai dar? Dá 3.000. Se eu multiplicar isso aqui por 0,5, vai dar quanto? Tá certo? Então, deu um valor aproximado de 1.900. Por quê? Porque eu usei 12, eu não usei 16. Entendeu agora? Eu vou experimentar o 16, para ver o que é que vai dar. Então, 500 multiplicado por 16 ao quadrado. Certo? Eu vou dividir isso aqui por 2. Vai dar 64, né? Dividido por 16. Dá 4. Multiplicado por 0,5. Vai dar um valor aproximado. 2.000. Então aqui é 1.900. Mas eu poderia pegar esses 2.000, como ele está apresentando aqui 100 amperes, está vendo? 100 amperes aqui, ó. Teste de corrente, capacitância. Isso aqui é um teste de corrente, de capacitância. Eu poderia subtrair de 100, que dá por 1.900 lá absoluto. Certo? Tá vendo aí? Porque isso aqui é um valor absoluto. Isso aqui ele suporta todo, isso aqui é uma corrente elétrica.
gigante, gigante. É por isso que o supercapacitor ele nunca pode ser sobrecarregado. Ele pode fornecer toda essa corrente de partida instantaneamente, instantaneamente. Porque se eu dividir isso aqui pela a relação kVA/CV, corrente de partida, digamos, uma corrente de partida aí chega a 12, 17 vezes, digamos aí para uma corrente de 12 vezes na partida, esse referencial aqui é de 158 amperes, tá vendo aí? Se eu multiplicar essa corrente de 158 na partida por 12 vezes na partida, vai dar 1900. Vocês entenderam agora? É por isso que o supercapacitor ele nunca é sobrecarregado. E esse valor da máquina tá aqui ele, ó, mostrando aqui, ó. É corrente absoluta 1900 amperes. Então isso aqui no Brasil ele não sabe calcular. Existem muitos vídeos, os internautas perguntando, eles falam corrente de pico, qual é a corrente de pico desse supercapacitor? Eles não sabem responder por quê? Porque eles não sabem usar matemática. Esse é o problema. Certo? Vocês entenderam, pessoal? Então, aqui voltando, vocês procuram corrigir os erros de vocês. Isso aqui é prejudicial para o consumidor, é prejudicial para as baterias. É por isso que a garantia é curta. É por isso que a garantia no Brasil, na Austrália, Estados Unidos, Japão, China, a garantia é curta. Porque eles mentem, ó. Eles mentem. A própria indústria solar, ela mente. Ela descreve muitas coisas nas especificações de inversores, bateria, coisa errada. Que como os compradores, desculpe eu dizer, milhões de compradores são analfabetos, assim, em termos de ciências. Eles nunca estudaram ciências, a maioria nunca estudaram ciências, certo? Então, isso aqui é fácil de enganar qualquer comprador desinformado. Ele não estudou ciências, ele não sabe o que é, ele não sabe o que é constante, ele não sabe o que é supercapacitor, ele não sabe o que é fator de descarga. Então ele não sabe o que é coeficiente, eficiência, constante. Ele não sabe nada disso. Então, tá aí, ó. E o comprador ele não vai ler isso aqui, que ele não sabe o que é ampere e hora, ele não sabe o que é potência, ele não sabe o que é constante, ele não sabe o que é coeficiente. Ele não vai estudar isso, ele não vai ler, não vai perder tempo lendo isso aqui, que ele não vai entender. Mas isso aqui está escrito lá, você vai lá onde está esse inversor na China, isso aqui está escrito lá, não é que eu escrevi. Isso aqui eu peguei, copiei e colei aqui, certo? Aqui está errado, cara. Como é que você liga uma lâmpada de 100 watts numa bateria de 50 e a autonomia é 4 horas? Não existe isso. Nem serve para alimentar a lâmpada em 2 horas. E além do mais, você usa supercapacitores de 80 farad em bateria de 150, que está errado, ó. Olha o erro aí, ó. É por quê? Porque você não sabe fazer cálculo de corrente máxima absurda. Você fala em tira-pico, você fala em corrente de pico, que não existe nos livros científicos esse nome. O nome é corrente máxima absoluta ou corrente de partida, relação kVA/CV. Não existe corrente de reversa, não existe corrente de pico. Então, se for na sua universidade, você aprendeu lá com o teu professor, porque eu não desconheço corrente de pico. Eu desconheço corrente de pico. Não sei nem o que é corrente de pico. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui, certo? Então tá aí, essa relação kVA aqui, ela representa corrente de partida, mas você chama corrente de pico. Aqui existe corrente de pico, o nome corrente de pico. Aqui não existe corrente de pico, isso aqui é kVA/CV. É uma relação kVA/CV que significa corrente de partida e não corrente de pico. Aqui, ó, a máfia dos 12 volts, 83 farad, 150 ampere, bateria 50 ampere, bateria. Por que a máfia dos 12 volts? Porque é barato. E as pessoas desinformadas elas compram. A máfia dos 12 volts explodiu no mundo, explodiu na China, na Austrália,
E todos os países de terceiro mundo, primeiro, segundo, pegou tudo. Da China, Brasil, Austrália, esse país de primeiro mundo também tem porcaria solar. Todos os países de primeiro mundo tem porcaria solar. Austrália tem porcaria solar. Estados Unidos tem porcaria solar. Japão tem porcaria solar. China tem porcaria solar. Brasil tem porcaria solar. Todos os países têm porcaria solar. Todos os países no planeta têm porcaria solar. Todos, não escapa um. Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Dê um gostei, se inscreva no canal e até a próxima aula.